Programa de História Oral e Visual do Poder Judiciário, entrevista número 115. Entrevistado, desembargador José Joaquim da Fonseca Passos. Entrevista realizada em 25 de outubro de 2004 nas dependências do Museu da Justiça. Excelência, gostaríamos de saber da sua experiência acadêmica. Qual faculdade de Direito Vossa Excelência se formou? Eu me formei pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade, da antiga Universidade do Brasil. Eu entrei na faculdade em 1939 e terminei o meu curso em 1943. Por que quis ser juiz? Juiz já foi uma contingência inesperada para mim. Eu jamais sonhava em ser juiz, mas fui muito incentivado por colegas, inclusive por ex-colegas que eram juízes, para que eu fizesse concurso e talvez a magistratura se coadunasse mais comigo, como que eu sou, do que propriamente a advocacia. Quer dizer, eu teria menos qualidades na advocacia e um pouco mais de qualidades na magistratura. E eu tenho a impressão de que aquilo que muitos já tinham olhado para mim e a meu respeito representava a verdade. Porque eu fui descobrir isso mais tarde, quando eu me senti muito mais feliz sendo um magistrado do que ter sido um advogado. Por quê? Porque a magistratura é melhor do que a advocacia, é maior do que a advocacia. Não, coisa tem que ser colocado em outros termos. O problema é o seguinte, é que existem qualidades intrínsecas do advogado e qualidades intrínsecas do juiz. E eu creio que me faltavam essas qualidades intrínsecas do advogado. E por isso mesmo eu não poderia me imaginar fazendo uma carreira brilhante como advogado, porque exatamente me faltavam essas qualidades que eu vejo sobrar aí de um grande número de advogados. Mas ao mesmo tempo me senti muito feliz quando comecei a exercer a magistratura, que eu pude então fazer, assim, desabrochar tudo aquilo que eu sempre pensei a respeito do direito e da justiça, que eu, como advogado, não podia fazer. Pode nos falar do seu concurso? Concurso de magistratura? Podemos. O concurso que eu fiz foi ainda no antigo Distrito Federal. Era no tempo em que o Rio de Janeiro era capital do Brasil. Esse concurso, naquela época, era um concurso muito apertado, era um concurso muito rigoroso, um pouco diferente do concurso atual. Inclusive, só faziam parte da banca verdadeiros medalhões. Homens já estavam copiosamente conhecidos, ou na magistratura ou na advocacia. A banca, por exemplo, que me examinou. O presidente da banca era um processualista eminente, o desembargador Guilherme Stelita. Direito civil e processo penal, era o mesmo examinador. Foi o desembargador no processo penal e direito civil, Sadir de Guzmão. Direito comercial foi o professor Ferreira de Souza. Direito penal, o desembargador Marcelo de Queiroz. E direito civil, o professor Alcino Salazar. A banca era constituída de 3
desembargadores e 2 advogados. Era assim que era constituída a Câmara. E todos esses nomes que eu acabei de citar eram nomes da mais alta representatividade da cultura jurídica brasileira. Eram pessoas, além do mais, de um senso de correção, eram escolhidos quase que a dedo, e eram pessoas até que se repetiam muito nos concursos, porque eles queriam manter aquela linha de coerência, e a OAB também, que tinha muito respeito e muito interesse em que esse concurso da magistratura corresse bem, porque o advogado precisa de bons juízes, e não vai ter bons juízes se no concurso eles não fizerem uma seleção devida. E eu posso dizer o seguinte, que eu posso contar umas particularidades, uma atividade. Eu fiz o concurso, quando eu entrei para fazer o concurso, eu exercia já nessa época, além da advocacia, uma outra atividade. Eu era professor. Então tinha muito pouco tempo. Mas quando eu resolvi me lançar à empreitada, eu tomei licença no magistério e, vivendo com muita dificuldade, se não tinha apoio, um fraco apoio econômico da minha mulher, porque era uma professora que na época ganhava mais do que se ganha hoje, e que me ajudou a enfrentar essa dificuldade. Eu fiz as provas escritas estudando sozinho, que eu não conhecia ninguém com quem eu pudesse estudar para o concurso. O concurso era uma coisa interessante. Eles estabeleciam um critério de valor de notas, de 1 a 5. De 1 a 5. Agora, nas provas escritas, eles ainda colocavam um critério de sim e não. Sim e não. Às vezes o indivíduo que recebia uma nota 2, por exemplo, apesar disso, a banca achava que ele tinha condições de continuar. Então, aconteceu o seguinte, que eu tive a aventura eram 3 provas. Uma de processo de civil, processo civil, uma de outra de penal, processo penal, e outra aqui de direito comercial, processo civil e direito comercial. E eu fiz, então, essas 3 provas e obtive 15 pontos em todas as matérias. E entre aqueles que tinham tirado essa nota, só havia mais ou menos uns 20 que tinham tirado. Porque depois tinha o seguinte, quem tivesse 2 sims numa determinada cadeira e não tivesse um numa cadeira, mesmo assim eles permitiam entrar. Mas eu já entrei com uma situação excepcional, que eu tirei nota 5 com todos os examinadores em todas as 3 provas. Mas eu me senti ainda um pouco assim, atordoado, e eu achava que eu não estava ainda muito bem encaminhado para fazer esse concurso. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma prova, eu advogava mais no civil, ou quase tudo que era meu era no civil, pouco no crime. Eu fiz uma prova de direito civil, processo civil, bem razoável. Então eu fiz a banca lá, que a leitura era feita, não havia anonimato, não. Você assinava a prova. E agora ela era lida em público, para todo mundo saber, o que aquele candidato tinha feito.
Vou ler aqui a prova do candidato José Joaquim da Fonseca Paz. E um desembargador, então lia. A gente, em geral, torcia para ser um daqueles examinadores de dicção fácil e tudo, porque se não fosse, dessa maneira, podia até prejudicar o candidato. Por exemplo, Ferreira de Souza. Era uma cultura vastíssima, de uma péssima dicção. Mas eu tive uma sorte que a minha de processo civil foi lida, inclusive, pelo desembargador Martim Garcês Neto, que era suplente de Direito Civil. No dia da leitura da minha prova, o desembargador Sadi, que também era uma excelente dicção, foi o Garcês. Mas quem lia era o examinador? Hein? Quem lia era o examinador? O Garcês? Não, quem lia era o examinador? Era o examinador que lia, não era o candidato, não. Era o examinador que lia e todo o público ficava assistindo. Quer dizer, que se houvesse uma marmelada, o sujeito sabia que mas não havia, não, hein? O negócio era muito correto. Então, se por acaso aparecesse com a nota alta, você está vendo, uma prova medíocre e, no entanto, teve uma nota alta. Então, a prova não tinha esse negócio de sigilo, de coisa, era pública, a coisa era pública, ostensivamente pública. Leu, então, tive aquela nota, mas eu escrevia muito, eu era muito prolixo. Eu escrevi nessa página de civil, processo civil, 15 páginas. Bom, mas você está achando, daqui a pouco você vai ver mais. Aí, na tipo de penal e processo penal, eu não tinha prática. Então, eu supri a coisa com o conhecimento de doutrina, que eu li muito, estudei, inclusive de doutrina estrangeira. Escrevi 32 páginas. 32 páginas, com 4 horas. Consequência, a nota pior que eu tirei foi essa que eu escrevi mais. Inclusive, eu citava todo mundo. Até dizer assim, então, vou condenar fulano de tal e fulano de tal, tanto. Então, a sentença, aí eu começava, a sentença, como dizia Crispim, deve ser pá, citava aquelas coisas todas que o Crispim falava. Consequência, os examinadores acharam o seguinte: esse rapaz tem estudo, tem cultura, mas ele não tem técnica de sentença. E me sapecaram uma nota 2. Foi a prova que eu escrevi mais, escrevi com muita doutrina e tirei nota menor. Depois, no começo, eu não me conformei com aquilo, porque eu achava que eu tinha arrebentado a boca do balão. Então, eu ia tirar a nota máxima. E aí, todo mundo lá que estava assistindo a prova, via aquilo, disse, você estudou tanta coisa assim, você sabia. E eu fiquei impressionado, inclusive, com os comentários, os colegas achavam que eu tinha feito uma prova, depois veio a nota, e aí mais tarde eu procurei saber por que aquela nota. Aí, a explicação foi dada pelos desembargadores Marcelo Queiroz. Ele não tem técnica de sentença. Onde é que já se viu ele condenar alguém e explicar como é que é uma sentença? Um juiz não precisa explicar como é uma sentença. E coisas assim que eu fiz. Mas fui para o exame oral. Nessa altura do exame oral, eu conhecia, era um grande amigo meu, Vivaldo Brandão Couto. Nós nos conhecíamos do lado do tempo do Instituto Lafayette. O irmão dele, Zé Heraldo do Couto, tinha sido meu colega de turma. Do Lafayette. E o Erasmo, então, me falou, por que você não vai estudar com o Vivaldi, que está fazendo esse concurso também? E o Vivaldi é orientado pelo meu cunhado, que era juiz, Jorge Salomão. Jorge Salomão foi sempre campeão de concurso, tirava sempre o primeiro lugar. E o Polinice Buarque de Amorim, que mora no mesmo edifício do Jorge, o Jorge orientou, e ele e o Vivaldi estudaram juntos. Por que você não se une também aos dois? E, bom, vocês concordaram, eles aceitaram, e nós então estudamos muito. Estudávamos os 3 juntos, e na minha casa ou na casa do Polinice. Nós ficávamos reunidos estudando às vezes até 2, 3 horas da manhã.
Às vezes, então, numa ocasião de carnaval, ainda me lembro que cheguei muito tarde em casa, e depois, no dia seguinte, a minha mulher chegou lá na escola muito cansada, isso foi na terça-feira de carnaval. E aí uma colega disse, o que está assim? Eu fiquei esperando aqui. Ele estava estudando. Você acredita que eu estou estudando nesses dias de carnaval? E eu estava mesmo. Eu vinha nesse dia, nós tínhamos feito o estudo lá na casa do Polinício. Naquele tempo não havia esses assaltos. A gente saía meia-noite, 1h. Eu parava no Rio Comprido, que hoje é essa lástima que se conhece, e vinha ali. Nunca houve uma tentativa de assalto. Eu deixava o carro numa garagem, porque no meu edifício não tinha garagem. Vinha a pé, ali pelo Largo do Rio Comprido, vinha até a Paulo Fronteira, onde morava. E aí nós estudamos aquilo, para mim, com um benefício extraordinário. E então eu pude realmente dar sistema e método ao estudo que eu fiz para o concurso. E realmente eu me saí muito bem, inclusive no exame oral. Se não fossem essas notas que eu tirei na primeira parte nas provas escritas, eu fiquei classificado, acho que em 9º lugar. Eu poderia ter ficado num lugar bem melhor do que esse, se não tivesse havido, se eu tivesse quem me orientasse como eu tive. Porque eu sempre tive uma vida muito mutuada, no ponto de vista intelectual, porque eu precisava me manter. Então eu lecionava história, eu lecionei sociologia, e mais tarde fui lecionar ciência política. E para estudar sociologia, se dava no curso complementar. E depois na faculdade. E eu, então, nessa época, dava também algumas aulas de sociologia, que eu era assistente daquele que foi depois meu colega, na Cidade Palmeira. Então eu dava aulas também. Inclusive para alguns que tinham sido meus colegas, quase. Eu com 21 anos, nessa época, 20 anos eu comecei a lecionar. A minha formação jurídica, estrito sensu, porque era muito espalhada. Acontece então que com esse estudo que eu fiz, eu pude fazer um estudo mais sistemático e que me foi muito útil, inclusive, para o resto da vida. E, de maneira que o concurso, como eu disse, um concurso cheio de problemas, era problemas de ordem econômica, de ordem financeira, que eu tinha para poder fazer, arranjar hora, e com 3 filhos na ocasião, já para sustentar, não foi fácil, foi uma época de muito sacrifício. Excelência, o senhor começou a exercer a magistratura num período bastante delicado da história recente do nosso país, que foi da transformação do antigo Distrito Federal num estado novo na federação, o estado da Guanabara. E o senhor, novo ainda em sua carreira, como Vossa Excelência vivenciou a transformação do Distrito Federal em estado da Guanabara e como isso afetou a sua carreira como magistrado? Bem, como você está dizendo, eu já comecei a minha carreira de magistrado como juiz. Eu entrei de maneira que antes eu não tinha sido juiz. Eu tinha sido feito concurso para ser juiz do antigo Distrito Federal. Com esse problema da ida da capital federal para Brasília, eu entrei exatamente para ser juiz da Guanabara. Fui da primeira turma de juiz da Guanabara. Da primeira turma. Então, é muito difícil fazer, portanto, uma comparação entre antes e depois, porque eu não tive a experiência do antes. Eu já entrei como juiz, já como estado da Guanabara. E não sei o que esse fato possa ter influído aqui, porque a magistratura aqui, pelo que eu pude perceber, sempre correu de uma maneira muito serena,
não houve nenhuma, assim, qualquer coisa que indicasse que de um sistema por exemplo, de judiciário antes da Guanabara e depois da Guanabara. Não encontro essa diferença, porque em geral quase todos os juízes, praticamente esmagadora, só uns 5 juízes optaram para ir para o Distrito Federal. 5 ou 6 juízes. Os outros todos preferiram ficar aqui no Rio de Janeiro. Por curiosidade, o senhor poderia mencionar um desses juízes que acabaram indo para o Distrito Federal? Eu conheço até vários. Hugo Auler, o Souza Neto, o Carlos Brasil, e mais uns 2 que eu não me lembro o nome agora. O senhor pode nos dar assim, um panorama do que era ser juiz no antigo estado da Guanabara? Eu acho que quando era até uma fase muito honrosa da minha vida, ter sido juiz da antiga Guanabara, porque era considerado o estado da Guanabara um modelo em matéria de justiça. E eu sempre me senti muito honrado em pertencer a um grupo tão privilegiado, um grupo com tanta fama como era ser juiz de Guanabara. Ser o juiz do Rio de Janeiro era uma coisa muito séria, era havia um respeito muito grande. Posso até fazer uma observação. O Poder Judiciário aqui trabalhou numa época em que era governador do Rio de Janeiro, foi seu primeiro governador, Carlos Lacerda, cujo personalismo é muito conhecido, combatividade, e no entanto, o Poder Judiciário sempre teve uma convivência muito boa com ele. Ele foi uma pessoa que sempre deu todo o apoio, todo o prestígio do seu governo ao Poder Judiciário. E temos, portanto, até em relação a ele, as melhores referências que se pode fazer. Inclusive foi no governo dele que os juízes começaram a ter alguma melhoria na sua vida econômica, que passou a pagar muito mais do que se pagava até então. Vossa Excelência foi titular da 10ª e 15ª Varas Cíveis. Eu comecei como juiz substituto, né? Fui substituto durante muito tempo. Militei em varas cíveis, criminais e principalmente nas varas da Fazenda. Naquele tempo não havia Justiça Federal. Os problemas da Justiça Federal eram resolvidos pela Justiça Estadual. Então aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, havia 4 varas. 4 varas. Uma de primeiro ofício e outra de segundo ofício. A do primeiro ofício era a vara federal. A do segundo ofício era do estado da Guanabara. E eu fui juiz, então passei por praticamente todas as varas. Todas as 8 varas eu atuei. Durante muito tempo, tanto que quando eu fui promovido, eu fui apanhado como juiz substituto de uma vara da Fazenda. Como era o relacionamento entre os magistrados e o Ministério Público naquele período? Há sempre problemas, mas eu devo dizer que da minha parte nunca houve. Eu sempre considerei o Ministério Público um órgão de atuação do Poder Judiciário tão importante, que da minha parte sempre o Ministério Público foi tratado com a maior reverência e com o maior respeito. E a recíproca também é verdadeira. Eu fui tratado sempre por eles sem preconceitos, com muito respeito também, de maneira que a nossa convivência, minha pessoal, sabe, pedindo a minha opinião pessoal para o Ministério Público, foi a melhor possível.
Algum promotor lhe deixou assim memória? Se o senhor lembra de algum promotor ou procurador que tenha lhe marcado particularmente pela atuação? Veja bem, a gente tem que dividir isso de duas maneiras. Existia a parte do Ministério Público que exercia sua função nas varas criminais. E havia os procuradores do Estado que faziam a representação do Estado junto às varas da Fazenda. Então, eu posso dizer que eu tive muitos bons representantes em ambos os setores. Na vara da Fazenda, na vara criminal, eu trabalhei muito tempo com o que foi depois presidente do Tribunal de Alçado, Fabiano Barros Fraga. Vamos ver, depois promotor, e eu nas câmaras, eu trabalhei com vários promotores também, e sempre a lembrança que eu tenho de todos eles é muito boa. Agora, aí na Procuradoria do Estado, grandes nomes. Você pode dizer que era uma época em que os procuradores do Estado eram o José Carlos Barbosa Moreira, Raimundo Paulo, e outros, mas que isso demoraram, que é um grupo muito importante, foi criado, um núcleo de saber muito importante aqui para a Justiça da Guanabara, porque foi um concurso que houve muito rigor, eles entraram através de concurso, e entrou, por assim dizer, a nata da advocacia. Em 69, Vossa Excelência seria removido para o então Tribunal de Alçada do antigo Estado da Guanabara, como juiz substituto, sendo efetivado em 71. Pode nos fazer um breve relato de sua passagem por aquele Tribunal de Alçada? Primeiro, eu devo dizer que depois do substituto lá aqui na Justiça, aqui da Guanabara, eu fui promovido a juiz de direito da 10ª Vara Civil. E depois me transferi para a 15ª, e depois me transferi para a Vara da Fazenda, onde não mais saí até 69. Quando eu fui então removido para o Tribunal de Alçada. Naquela época o Tribunal de Alçada não era uma promoção, mas era uma remoção. Era uma remoção, porque eram juízes que da mesma titularidade, apenas pertenciam ao Tribunal de Alçada. E eu devo dizer que no Tribunal de Alçada, eu posso lembrar muitas passagens boas, que eu fui trabalhar numa câmara criminal, coisa que para mim foi uma surpresa. Fomos, na ocasião, promovido vários para o juiz substituto do Tribunal de Direito, substituto do Tribunal de Alçada. Então se combinou que nós iríamos lá para escolher as câmaras onde nós iríamos trabalhar, e fosse mais de acordo com a nossa índole, com as nossas inclinações. Então, no dia que marcaram, eu fui lá. Cheguei na hora. Quando cheguei lá, a Silvana disse, o senhor já foi escolhido? Como? Me chamaram para escolher, eu já fui escolhido. O doutor Jorge Alberto Romero pediu para o senhor ficar na câmara dele. E o presidente achou muito boa a indicação e tal. Não me deu nem tempo de escolher. Aí eu vou falar com o Romero. Eu não tenho mais experiência de criminal. Quanto tempo eu estou afastado do crime? Você não vai ter um companheiro? Não, não admitiu, eu fiquei lá. E para o meu bem. É o pai, né? O pai, Jorge Alberto Romero. Professor Jorge Alberto Romero. Meu filho também foi Tribunal de Alçada. Ele era um homem de muito valor. Eu trabalhava naquela Câmara.
o João Claudino, e era convocado sempre a trabalhar lá o Eliezer Rosa. De maneira que eu passei a trabalhar nessa Câmara, a segunda Câmara Criminal. E devo dizer que foi uma época muito rica para mim, porque eu convivi realmente com pessoas do mais alto gabarito intelectual. Todos esses três que eu acabei de citar eram pessoas do maior valor, em que eu tinha, portanto, muito que aprender com eles e considerei aquilo excelente. Agora, depois, quando eu fui para foi um momento muito importante lá na minha vida, porque eu fui conviver com pessoas do mais alto gabarito. Mais tarde, quando eu fui promovido depois para juiz efetivo do Tribunal de Alçada, mais adiante, eu me transferi para uma Câmara Civil, onde fiquei, aliás, pouco tempo, porque nessa altura dos acontecimentos eu tinha sido chamado para ser juiz do Tribunal Regional Eleitoral, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral pediu, inclusive, que eu ficasse dispensado das funções de juiz para poder dar uma maior colaboração lá isso em 1973, 1974. Em 1974, eu lá quando eu fui na Alçada, fiz até um fato, para mim, muito tempo interessante, já que eu estou falando a respeito de mim próprio, eu vou falar sobre esse fato. Eu fui... Onde é que funcionava o Tribunal de Alçada? No antigo Supremo Tribunal Federal. Onde é que nós tínhamos as sessões plenas do Tribunal de Alçada? Era o Tribunal Pleno, como era conhecido. Era na sala de sessões do antigo Supremo Tribunal Federal. Até então, aquele mobiliário ainda não tinha sido levado pela Brasília, estava lá, aqueles lustres enormes, uma beleza. E eu confesso a vocês uma coisa, que até hoje eu não consegui afastar da minha lembrança. Quando foi a primeira vez que eu me sentei naquelas poltronas, eu senti uma angústia interior muito grande. Eu começava a pensar, meu Deus do céu, aqui sentou Pedro Lessa, Orozimbo Nonato, Ânima Guimarães, Filadelfo Azevedo. Meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Quando eu penso nesses homens do passado. Não estou brincando, estou falando com a maior sinceridade. Eu estava me sentindo no começo meio esmagado. Depois, eu comecei a raciocinar. Bom, eu tenho certeza que eu nunca serei igual a um deles. Mas vou procurar, pelo menos, seguir a linha que esses homens todos seguiram. De maneira que, sempre que eu entrei naquela sala para julgar, eu entrei sob o pensamento que eu estava entrando quase que num sacrário. Uma coisa, num lugar muito sagrado e que eu olhava com todo respeito. E fiquei lá até 1974, quando eu fui eleito fui promovido para ser juiz substituto do Tribunal de Justiça. Juiz e substituto desembargador. Desembargador, que a carreira era muito difícil. Era juiz substituto, juiz de direito substituto do Alçada, juiz efetivo, juiz de direito substituto desembargador e só depois desembargador. Mas eu fiz uma carreira praticamente muito rápida. Eu, com 14 anos de magistratura, eu já estava como juiz de direito substituto desembargador. 14 anos, isso não era assim coisa muito comum, não. Acho que só os que estiveram aqui, igual a mim, foi o Vivaldi, só o Vivaldi.
Os outros todos levaram muito mais tempo depois para serem promovidos. Do meu concurso, Divaldo e eu, fomos os últimos. Ainda sobre o Alçada, o que o senhor pensa da fusão dos graus de instância que em 98 levou à extinção dos antigos tribunais de Alçada? Olha, o Tribunal de Alçada, eu sempre achei que foi uma experiência muito gratificante, que inclusive aquilo era uma espécie de vestibular para o indivíduo ser desembargador. E eu digo o seguinte: esse Tribunal de Alçada marcou época, mas chegou um tempo em que a carreira estava ficando muito difícil o acesso aos cargos superiores. E eles resolveram apressar a coisa e extinguir os alçados. Hoje nós sabemos que é uma tendência praticamente nacional. Acho que os últimos que ainda não foram vão se transformar agora, vão ser extintos. Mas o Chile foi uma experiência muito rica, pelo menos para mim. Eu considero que eu adquiri ali muita agilidade, muita experiência no julgamento. Vossa Excelência foi juiz eleitoral ainda no antigo estado da Guanabara. Em 71, inclusive, foi eleito suplente do TRE daquele estado, sendo efetivado em 72. Com a fusão dos antigos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, foi inclusive eleito corregedor eleitoral. E anos mais tarde se tornaria presidente daquele mesmo tribunal. Sua gestão foi de 86 a 89. Pode nos falar um pouco do TRE e de sua experiência nesse meio? Eu fui juiz eleitoral durante, se não me engano, eu entrei em 63, como juiz eleitoral. E fui juiz de várias zonas eleitorais aqui, inclusive na 6ª zona eleitoral, onde quase se deu um entreveiro entre o juiz do Rio de Janeiro e o juiz de Teresópolis. Acontece o seguinte: aqui na Guanabara, já havia um hábito de fazer o seguinte: quando o indivíduo, por exemplo, ia mudar, o eleitor mudar de domicílio, fazia uma publicação por editais, etc., aqui no Rio de Janeiro, para que, se alguém quisesse se opor, e ao mesmo tempo será feito lá no juiz, onde a pessoa se transferiu, o novo domicílio do juiz. E acontece o seguinte: nessa época houve um problema político importante, porque o general Lott mudou o domicílio dele para Teresópolis e pediu transferência do título para lá. O juiz de lá, Teresópolis, que era um juiz muito competente, doutor Luiz Serra, ele deferiu a transferência e mandou que se publicasse o edital. E eu aqui, o juiz da Sexta Vara, que era o antigo domicílio, mandei publicar também o edital. Consequência, na hora, o general Lott quis ser candidato, mas para ser candidato aqui no Rio de Janeiro ele precisava ter domicílio aqui. Então ele queria anular aquele pedido de transferência, alegando que aqui o processo ainda estava correndo, ainda não tinha terminado, que ainda tinha o mandado publicar editais, etc. E aí surgiu o problema. Eu fui então presidente do tribunal, que era o desembargador Oscar Tenório. Eu passo. Como é isso? Então, está um problema aí formado. Você espera que eu vou estudar isso. E cheguei à conclusão que esse edital que nós mandamos publicar aqui era absolutamente inútil, porque o que a gente tinha que saber quem tinha que discutir a respeito do domicílio
eram os eleitores lá do novo domicílio, e não do antigo domicílio, onde ele já era eleitor. E fui e falei com o presidente, lamento muito cometer esse erro. Eu fui saber depois que isso tudo se fazia, uma espécie de uma tradição aqui no Rio de Janeiro. Se fazia aí, se deixasse por conta dos chefes de zona, e tinha muita dificuldade de frequentar, de ir às zonas eleitorais, era muito trabalho, a gente ia até o local e tudo. Então eles já preparavam os despachos, peças editais, etc., que já seguiam uma trilha. E aqui estava errado. Eu, quando vi que estava errado, eu falei assim, eu não vou deixar uma coisa dessa errada. Eu vou assumir a responsabilidade do meu erro. E então, quando veio aquele pedido você retira esse pedido, porque realmente o despacho de florestal está errado. Não deveria haver isso. Era uma tradição que era seguida aqui pela zona eleitoral, como é seguida pelas outras zonas eleitorais do Rio de Janeiro, e convém que a Corregedoria do Eleitoral tome as providências para que isso não ocorra mais. Torna sem efeito, portanto, o despacho que determinou a publicação de editais. Bem, nessa altura, o Lócio perdeu o argumento e não podia ser candidato. E, nessa altura, enquanto se resolvia isso, quem devia estar preocupado era o juiz de Teresópolis, para saber qual que ia ser o fim dessa coisa toda. Mas ele estava muito certo a respeito do que ele fez e fez a coisa certa. Consequência, os advogados do Lócio se aproveitaram e queriam entender que a justiça eleitoral estava sendo dominada com receio, que foi na época da Revolução, estava com receio dos militares, etc. Mas eu fui muito firme, e eles não tiveram coragem de insistir mais nesse assunto a respeito e foram discutir o mérito, que ele não tinha nenhuma menor razão, e daí em diante aqui no Rio de Janeiro nunca mais se fez isso. Nunca mais se fez isso. Porque realmente aquilo estava errado. Bem, aí eu, em 72, em 71, fui eleito suplente. O que eles tinham de fazer era anular. Porque o Lote não queria mais fazer política. Isso eu apurei bem. Ele foi lá em Teresópolis, para pedir a transferência para Teresópolis, tinha um sítio lá, então tinha domicílio lá. E pediu a mim para dar depressa. E de fato não precisava nem pedir, porque o Estado do Rio não tinha eleição, só tinha na Guanabara. Exatamente. Então o Estado do Rio era coisa tranquila. De lá. Então eu, em 3 dias, eu dei um título a ele, ao Lote. Bom. E agora, aí aconteceu uma coisa importante. Os partidos políticos da Guanabara se reuniram todos para combaterem o Lacerda, que era o candidato do Flávio Ribeiro. Era muito difícil você arranjar um candidato, um denominador comum, entre PCB, PRP, não sei o quê, etc. E botaram a Edna Lote do circuito, e ela convenceu o pai. Não posso mais, eu não sou eleitor aqui. Aí foi um Deus da ajuda, né? Então, qual é a solução? Anular o processo. 2 frentes. Uma, que eles achavam que a transferência estava nula, porque havia um edital que devia ser feito por 10 dias. Como eu dei em 3 dias, evidentemente, estava nulo. Como é que eu, se falo no edital de 10 dias, em 3 dias resolvo tudo? E que ainda o processo estava continuando, porque havia um edital na Guanabara. Estava lá no meu gabinete, às 5 horas da tarde, terrível, né? Então, eu fiquei preocupadíssimo, né? Eu fui examinar e ela falou o seguinte: primeiro, o edital não é 10 dias, era até 10 dias. Então, usando
esse fato estava resolvido. Agora, o caso da Guanabara, essa não era comigo, mas o caso da Guanabara não tinha nada a ver com o término da transferência. Pediu a transferência, Não, e mais, você está me falando da tradição. Eu acho que não. A lei falava, eu tenho a impressão que pode ser que ele falou assim, que o juiz tinha que fazer um edital se o motivo do cancelamento do título, esse edital era para que o eleitor tomasse conhecimento que seu título foi cancelado. Se você transferiu, você cancelava o título. Então, mandava um edital para que o eleitor soubesse, bom, quando cancelar o título, por morte, por perda de direitos políticos e por transferência. Então a lei falava, tenho a impressão que a lei falava, só para a morte. Mas para conhecimento a eles. Não, por exemplo, só para a morte e perda de direito político. Porque você não sabia. Cancelar o seu título, você chega, olha, eu não morri, estou aqui. Você acha que, eu não me caçaram de direito político. Mas por transferência, não tinha nenhuma razão. E a lei separava, a lei, eu acho que separava, era tradicional, a lei falava isso. A lei só falava. Não tinha nada a ver com... Não, a lei só falava no edital para morte e perda de direito político. E esse edital não tinha mais nada a ver com a transferência. A transferência já estava consumada. Não. Isso era para que eles, terceiros, tivessem conhecimento, o cara foi para lá. Não, e aí, rapaz? E não havia. Não tinha nada. Era uma coisa. Isso, quando eu despachei mantendo, eu você pensa logo, espinafrado, todos os jornais do Rio de Janeiro. Corrida Mundial de Notícia, todos. Tudo que era posicionista. Tudo que me poupou para tomar na imprensa. E eu sou um internacional. Entendeu? O New York Times, juiz fascista, pede candidatura democrática do Brasil. Eu me perdoe essa animação. Bom, relembrar isso. Bom, Mas eu fui corregedor na antiga Guanabara também. Está falando de vida eleitoral, eu fui efetivado e depois então eu fui eleito lá pelos meus pais corregedor da Justiça do Estado da Guanabara. Tanto que a eleição que houve em 1984, eu era o corregedor. E era o presidente da comissão de apuração, onde pela primeira vez ia se fazer a apuração eletrônica, computador. O sistema comum, vinha os mapas, era só para totalização. O computador tem formato de máquina de somar, né? Foi o que eu realmente tivemos muita dificuldade no começo. Foi a IBM, de extrema competência, e nós fizemos tudo sem problema nenhum. Conseguimos resolver isso sem problema. Mas a IBM não quis saber mais disso. Não aceitou mais. Você pensa que você está na sua hora. Vamos continuar então. Quer continuar falando sobre o eleitoral para acabar? Se eu fechar o eleitoral. Eu tenho que dizer na eleitoral que tem uma passagem que a mim muito me engrandece. Eu fui secretário do Centro de Estudos Políticos do Tribunal Regional Eleitoral. O desembargador Catanório fundou um Centro de Estudos Políticos com a finalidade de estudar direito político, direito eleitoral. Sabe que o juiz não pode ter envolvimento político, mas isso é outra coisa. Aí era um órgão científico que tinha esse compromisso para com a sociedade política de apresentar, através de conferências, estudos, pesquisa, o que havia de melhor na ciência política da época
para poder, então, divulgar e, inclusive, apresentar aos poderes competentes modelos para a reforma política. E, então, podemos dizer que foi uma conferência de mais alto nível. Basta dizer, pessoas que foram para lá, Ponte Miranda, o ministro Marcelo Caetano, veio de Portugal, muitos juízes estrangeiros, Martinho Garcês Melo, Romero Hélio Tornaghi e uma série de outros grandes nomes, do cenário intelectual que fizeram conferências. Foram muitas conferências, um público extraordinário. E eu consegui lá cerca de 200 pessoas lá naquele TRE. Tinha gente toda sentada ali, em pé, e ali naquele vestíbulo do Baiano, abria-se as portas para que com os microfones para que pudesse ouvir. Uma experiência extraordinária que, infelizmente, não ganhou terreno. E eu também considero um galardão para a minha vida como juiz, eu ter sido aquele em cuja presidência se deu o recadastramento eleitoral. Uma época muito importante, porque acabamos com aqueles os mortos que iam votar, etc., com um novo sistema, feito com maior rigor. Eu não vou aqui perder no louco, senão vou ficar um tempo enorme contando tudo aquilo que ocorreu nesse período, para dizer que nós procedemos com uma tremenda dificuldade, mas foi o primeiro tribunal que acabou com o recadastramento no Brasil. Enquanto os outros estavam lá, nós aqui acabamos e fizemos tudo tão bem que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é uma figura extraordinária, eu considero a Justiça Eleitoral antes dele e depois dele, o ministro Neto da Silveira, ele, daí em diante, muitas vezes sobre coisas que ele consultava a primeira Guanabara, que não era tão ouvida assim antes, nem o próprio Rio havia uma certa rivalidade com São Paulo e tal, e nós então tivemos uma coisa muito difícil, e nós fizemos tudo também através do sistema eletrônico. Isso era fazer primeiro com a Datamec, até que aconteceu o fenômeno da Proconsul, e nós então, era uma empresa chamada Racimec, que dirigia, que tinha, a qual pertencia a Proconsul, que afinal de contas se descobriu que havia o desejo de fazer, mas não fizeram. E eu então, quando voltei para o tribunal, como eu fiz com que fosse, propus e foi aceito, fosse escolhido o certo, pela sua idoneidade, pelo conhecimento dos seus componentes, e nós realizamos todas as eleições com o certo. Inclusive o recadastramento. Foi feito também, em parte com ele, e depois com os títulos foram emitidos por uma empresa determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Foi durante a sua gestão que se simplificou o título eleitoral? Foi em 1985. Eu tenho aqui. O meu título é assinado pelo senhor. Eu tenho aqui, inclusive, a matriz, está aqui guardada comigo, a matriz que foi a primeira. Aqui. Que me foi apresentada para ver se eu aprovava. Aqui a minha assinatura, tudo em branco. Esse aqui é histórico. Foi a matriz.
E foram assinados mais ou menos, baseado nela, cerca de 7 milhões e pouco de eleitores. E eu tive o privilégio de ser o único que assinava dos dois lados. Assinava aqui como presidente do TRE e aqui como eleitor. Aí fala assim, mas por que não, outra pessoa não assinou? Eu não sei. O superior disse que era assim, de maneira que então o meu título tem essa circunstância. Bom, Excelência, para encerrarmos por hoje, uma última pergunta, ainda dentro da questão da justiça eleitoral. O que pensa Vossa Excelência da existência de uma justiça eleitoral? Eu acho que é uma coisa que deve até honrar muito o Brasil. Porque é o único país no mundo, que submete todo o processo eleitoral ao Poder Judiciário. Enquanto em outros países o Poder Judiciário é chamado para resolver apenas recursos, aqui não. Todo o processo eleitoral é feito pela Justiça Eleitoral, que inclusive é, ao lado da Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a única que pode estabelecer resoluções normativas, que a norma é do Poder Legislativo, de maneira que, no entanto, abriu uma exceção para o Poder, para a Justiça Eleitoral, permitindo que ela estabelecesse resoluções. Nem podia ser de outra maneira, porque todo o processo eleitoral é desenhado, é dirigido pela Justiça Eleitoral. Que vai desde do alistamento do cidadão até a proclamação do candidato eleito e com o título, com o diploma, a diplomação feita pela Justiça Eleitoral. E eu devo dizer a você o seguinte: na verdade, tudo que se diz é uma das boas coisas. Procure saber dos políticos se eles querem que acabe com a Justiça Eleitoral. Procurem saber. Vocês vejam as constituições, desde que foi criada a Justiça Eleitoral, a primeira Constituição de 1934. Pouquíssima coisa se modificou de 1934 até os dias de hoje. Por quê? Porque senão eles estão muito satisfeitos com a Justiça Eleitoral. E é por isso que eu digo, é muito fácil. É quando vocês querem voltar ao antigo sistema da verificação de poderes, feito pelas câmaras, pelo sistema de qualificação, feito pelas comissões eleitorais, vocês preferem o juiz? Ou que esteja lá um juiz, dirigindo tudo, que traz o selo da sua, da sua identidade, do juiz, do homem que julga, do homem que dirige, do homem que não se deixa dominar pela paixão política, que não deve se deixar dominar pela paixão política. Erros todos cometem. Quem não comete erros? É possível que tenhamos cometido muitos erros, mas, na verdade, o acúmulo de acertos é muito maior. E aquilo que era o calcanhar de Aquiles da Justiça Eleitoral, que era a apuração, que sempre foi o calcanhar de Aquiles da Justiça Eleitoral, está hoje resolvido com essa máquina que foi uma dádiva do céu, uma coisa portentosa que se deve acreditar ao ministro Carlos Veloso, que hoje, de tal maneira que hoje somos nós que zombamos dos outros. Vem enquanto lá no famoso império, na grande nação, dos homens que dominam toda a humanidade, foram incapazes de resolver um dissídio eleitoral. Enquanto nós aqui somos capazes de realizar, às vezes demorado. Hoje,
Hoje, então, é uma coisa tão impressionante, você acaba uma eleição e à noite já sabe o resultado da eleição. Isso é na América do Norte, lá na América do Norte, no mesmo dia, lá o jornal disse sim, que eles não tinham compromisso com os números, com aquele rigor de número como nós tínhamos. Assim que houve um problema lá, em que as coisas estavam mais ou menos equivalentes, acabou essa prosopopeia toda. Não houve mais. E hoje é motivo até de motejo para o mundo inteiro, ver como é que claudicou um grande sistema político americano. Excelência, falávamos anteriormente sobre vários aspectos de sua carreira. Sua entrada na magistratura nos anos 60, sua remoção para o Tribunal de Alçada ao iniciar-se os anos 70. Falamos até mesmo do período em que Vossa Excelência foi corregedor no antigo Tribunal Regional Eleitoral. Gostaríamos que Vossa Excelência falasse agora um pouco das suas lembranças sobre a fusão dos antigos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. Bem, o que eu posso dizer é que nesse processo de fusão, o Poder Judiciário, pelo que eu saiba, não foi consultado a respeito. Aqui no Rio de Janeiro, instituiu, inclusive, para nós uma surpresa muito grande, quando nós soubemos, inclusive, de que ia haver a fusão. E o que eu devo dizer desse começo foi exatamente isso. Porque nenhum de nós foi consultado, nasceu também uma incompreensão muito grande de ambos os lados, cada qual se sentindo prejudicado com essa fusão, que inclusive atrapalharia a carreira de todos nós. Mas, de maneira que a gente tinha que arranjar uma solução para esse problema. E tínhamos que ultrapassar essas diferenças, tínhamos que ultrapassar todas essas dificuldades que eram opostas à fusão, e eu creio que com aquele espírito público que todo magistrado deve ter, aos poucos, esse ambiente desagradável que houve entre os antigos componentes da magistratura do Estado do Rio e da Guanabara se desvaneceu, e hoje, inclusive, é um grupo muito coeso, e que isso é uma reminiscência do passado e que não tem mais significação nenhuma. Evidentemente que o Tribunal do Rio de Janeiro ficou mais pujante, ele ficou mais forte, porque houve um fortalecimento de ambos os lados. Houve o fortalecimento do antigo Estado do Rio e houve também o fortalecimento da Guanabara. E posso dizer que a fusão, sob alguns aspectos, se houve essa diferença, por outro lado, serviu para que todos se compenetrassem da responsabilidade de representar um tribunal da mais alta importância na Federação Brasileira. E isso, graças a Deus, está ocorrendo, e nós podemos dizer, então, que nesse ponto de vista, a fusão está correndo plena de êxito, porque nós não podemos mais fazer nenhuma diferença. Hoje há uma justiça só, a Justiça do Rio de Janeiro. E posso falar, porque já não estou mais atuando na Justiça, propriamente dito, e por isso me sinto à vontade para proclamar o que tem sido dito por pessoas com muito mais valor, com muito mais merecimento, com muito mais conhecimento do que eu,
de que o Tribunal do Estado do Rio é, sem dúvida nenhuma, um dos estados mais importantes da federação do ponto de vista judiciário. Aqui se desenvolve uma atividade judiciária muito superior ao de outros estados e que tem servido até de modelo que os tribunais superiores têm apontado como modelo de atuação, esse do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. De maneira que, hoje, falar em fusão, a palavra fusão, nos traz ideia até de coisa passada, de coisa que já está mofada. Hoje que existe uma realidade nova, uma realidade que se concretizou, uma realidade que se consolidou, que é a do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vossa Excelência foi presidente da Associação dos Magistrados do antigo Estado da Guanabara, entre 81 e 82. Pode nos falar da sua gestão frente a essa associação? Olha, naquele tempo acontecia uma coisa realmente singular. No mesmo Estado, duas associações de classe funcionando. De um lado, a Associação de Magistrados do Estado da Guanabara, com os representantes, são os juízes da Guanabara, e a outra, a Associação dos Magistrados Fluminenses, composta dos antigos magistrados do antigo Estado do Rio. Isso era uma incongruência, isso era um absurdo, essa separação, e constituía mesmo até uma extravagância, no mesmo Estado, conter duas associações de classe. E isso serviu para acirrar mais ainda os ânimos, porque não eram duas associações, eram duas associações paralelas, não era uma associação comum. E dos interesses de um, no entanto, eram os interesses da outra, de maneira que, com o tempo, e também as paixões se arrefecendo, foi visto que a coisa não podia continuar assim, que tinha que haver uma fusão das associações. E durante a minha gestão, que eu tenho de fato relevante, eu posso dizer que eu trabalhava muito em relação a fazer muitas reuniões, procurava e estabelecer aquele sentimento de classe em todos os juízes. Nós compramos aquela sede campestre que fica em Vargem Grande. Foi uma compra muito boa, que contou com o apoio praticamente unânime da classe. Aos poucas pessoas que se opuseram viram diante da realidade que foi uma aquisição boa, e hoje ela está lá pujante, com um valor econômico extraordinário, além dos préstimos que ela exerce para reuniões constantes dos magistrados, ponto de convergência da vida social dos magistrados. Mas nós começamos a trabalhar no sentido de fazer essa fusão. E eu tenho, então, o prazer, inclusive, de poder dizer que, na ocasião, eu era o presidente do Conselho Deliberativo da antiga Guanabara e fui, inclusive, escolhido para, na primeira eleição que houve da AMAERJ, para ser o presidente do Conselho Deliberativo. Quer dizer, feita a fusão, precisava depois um estatuto. E esse estatuto, então, surgiu mais ou menos, não me lembro assim a data exatamente, mas é fácil consultar o estatuto, em que poderão ver lá que quem presidiu o conselho, que apresentou o estatuto, que foi, afinal, a vontade que está nos regendo até hoje, fui eu.
eu que presidi o Conselho de Investimento com ele, que eu me senti muito feliz com esse fato, porque ele, ao mesmo tempo, se coaduna com o meu espírito conciliador, que eu desejava que acabasse esse clima hostil, e o que realmente fez. A união da classe foi uma coisa muito importante, porque começamos a ver, então, não interesses paralelos, mas interesses comuns, e assim a associação foi crescendo. Hoje é uma associação pujante, é uma associação que esbanja aí qualidade, e que realmente se procura trabalhar com o máximo de eficiência para proporcionar ao magistrado também o máximo que se possa usufruir. Antes de tornar-se presidente da Associação dos Magistrados, Vossa Excelência foi também diretor da Escola Superior da Magistratura Nacional, no biênio 80-81. O que pensa da qualidade do magistrado brasileiro? Bem, eu devo dizer o seguinte, que eu fui nomeado presidente dessa Escola da Magistratura Nacional, que era conhecida pela sigla ESMAN, através da presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros. Porque não havia, nunca houve uma associação, uma escola de magistratura aqui no Rio de Janeiro antes da nossa. A primeira escola de magistratura realmente nacional que houve foi a nossa. Foi fundada, então, era presidente da Associação do desembargador Miranda Rosa, que me convidou para ser o primeiro diretor da escola. Nós fizemos, então, vários simpósios em que nós dissemos o que havia de melhor nas matérias tipo civil, processo civil, penal, processo penal, administrativo. Fizemos um de assistência judiciária. Em suma, nós procuramos fazer aquilo que faltava, que falta em geral ao magistrado brasileiro. Faltava pelo menos ao magistrado até então uma linha de aperfeiçoamento e uma espécie de reciclagem dos seus conhecimentos. A Escola de Magistratura teve esse objetivo, de ser uma escola dirigida especificamente para os magistrados. Nós realmente nas conferências nós abrimos o campo para que outras pessoas pudessem assistir essas conferências. Mas as discussões eram feitas no âmbito interno da magistratura, e eu creio que isso foi muito útil, porque inclusive incutiu em todos nós a ideia, a necessidade da formação de uma escola da magistratura aqui no Rio de Janeiro. Porque com a ida da Associação dos Magistrados Brasileiros para Brasília, ficou difícil manter a escola aqui, não era possível. A Associação dos Magistrados Brasileiros, que é a mantenedora da escola, tudo está em Brasília e ela funcionar aqui no Rio de Janeiro. Mas foi o que aconteceu no começo. Como já estava firmado, quem assumiu logo depois de mim foi o desembargador Hamilton de Barros. Mas ele não ficou muito tempo, estava doente e tal, e o presidente então da associação, Sidney Santos, pediu que eu voltasse. E eu consegui organizar alguns cursos, até que ele resolveu definitivamente ir para Brasília e assim encerrar as atividades da Escola da Magistratura Nacional. Mas, logo em seguida, nos anos de 1988, 87, 88, o Tribunal de Justiça resolveu criar a sua Escola da Magistratura. Criou a sua escola através de lei estadual, e
o seu primeiro diretor foi eleito, inclusive, foi o tribunal, foi o órgão especial que elegeu. O primeiro presidente, o primeiro diretor da escola foi o desembargador Cláudio Viana de Lima, e ele com prazo determinado, com prazo de 2 anos, podendo depois ele podia continuar, prorrogar por mais 2 anos. E eu fui eleito lá presidente do Conselho dos Conferencistas Eméritos, um nome muito pomposo, mas que na verdade a coisa era simples. Eu tinha que ajudar na formação daqueles conferencistas que iam fazer a conferência na escola. O desembargador Cláudio de Lima, ele era muito trabalhador, com a sorte, aliás, que a Escola da Magistratura fosse primeiramente dirigida por ele, porque era um homem de uma tenacidade, de um espírito de luta fora do comum. Eu acho que poucos poderiam ostentar esse título de diretor de uma escola com o mesmo garbo, com a mesma garra com que fez o desembargador. Porque aqueles que são daquele tempo sabem as dificuldades que havia. Não havia local para se reunir nos salões de desembargadores. Eu consegui que o nosso salão se visse de sala de aula, que era pela parte da manhã. O desembargador Cláudio conseguiu do lado dele. Mais adiante, com aquilo foi crescendo. Aí foi utilizado aquele 11º, 12º, 13º andar, que estavam lá, ninguém falava neles, ninguém nem sabia da existência dele. Aquilo foi reutilizado e aí então começou o primeiro patamar da Escola da Magistratura. Eu, como disse, fui eleito pelo Conselho, mas ao contrário do desembargador Cláudio, o meu cargo não tinha assim, tempo limitado, não. Eu fui escolhido para continuar enquanto bem serviço, mais ou menos no estilo da Constituição americana. De maneira que eu fiquei na primeira gestão, fiquei na segunda gestão. Quando chegou na terceira gestão, era já do desembargador Cavalieri, eu fui dizer a ele que eu já não podia mais, não tinha mais força para aguentar essas coisas todas as obrigações que eu tinha, e que aquilo já estava se tornando até um título honorífico, de maneira que eu vinha entregar a ele aquele cargo. Eu iria pedir ao Conselho, ao especial que me dispensasse, porque eu não tinha mais condições, e ele, então, de uma maneira que me honrou muito, disse assim: enquanto eu for presidente, diretor da escola, mesmo que esse cargo seja honorífico, eu não dispenso a sua presença. De maneira que até essa última gestão, eu fiquei lá mas realmente não estava fazendo nada. Aquilo foi um cargo puramente honorífico, gentileza de um grande administrador, de um colega que eu tenho a maior estima e admiração, e teve esse gesto de bondade comigo. De maneira que a Escola da Magistratura foi uma das batalhas que eu sustentei aqui também. Nós tivemos muitas dificuldades. Essa Escola da Magistratura começou aqui, muitas dificuldades, mas vencemos essas dificuldades todas. O Mozart, aqui presente, sabe perfeitamente que ele nos acompanhou, ele fazia parte dessa administração, que a dificuldade que nós encontramos para vencer esse começo. Eu tive que conseguir lá na UERJ, com as ligações que eu tinha de antigo professor de lá, para que nos desse um pavilhão. E esse pavilhão serviu para funcionar lá o curso. Estava crescendo muito a escola. Um curso de admissão e um curso que eu sugeri ao desembargador Cláudio, e que ele adotou, mas que depois apareceu, um curso preliminar. Era um curso preparatório para que o indivíduo, quando entrasse, para se criar um grupo homogêneo
logo no começo da escola. Isso já quando se fizesse o curso de admissão, esse curso de admissão já era composto de gente que estava mais ou menos no mesmo nível de conhecimento, mercê desse curso preliminar que era feito antes da admissão propriamente. Muita dificuldade, mas hoje a escola é um brinco, é uma coisa modelar, é um exemplo que serve. Não existe, parece, nenhuma outra escola de magistratura no Brasil que se possa ombrear com a nossa. E mesmo aqueles professores estrangeiros que vêm aqui, eles fazem os maiores elogios à direção da escola. Eu achei que lá uma matriz de cultura, conferência a todo momento, do centro ficar até atordoado de tanto conhecimento que essa escola oferece. E oferece não apenas aos juízes, como oferece também aos defensores públicos, ao Ministério Público, e aos advogados, e aos estudantes. Hoje aquilo lá, se passa por lá, você vê aquele movimento. Hoje ela funciona de manhã, desde 8 horas da manhã, até a noite, tem cursos lá funcionando. Uma coisa como essa, uma maravilha. A palavra é uma maravilha, essa escola da magistratura. E eu me honro muito de ter participado com uma modéstia do que eu pude oferecer no começo, que foi o começo difícil, o começo da solidificação da escola. Foi feita a escola, precisava ser solidificada. E foi isso então que foi feito. E eu, dessas administrações, eu procurei tomar parte até quando podia, inclusive lecionando, porque eu fui coordenador da área de direito público, dava aula e era encarregado então de escolher os conferencistas que iam para dar as aulas desse curso. De maneira que foi essa a minha atividade, e eu creio que cabe essa glória aqui ao Estado do Rio de ter tido a primeira escola da magistratura foi fundada aqui e o primeiro diretor foi um magistrado do Rio de Janeiro. Vossa Excelência mencionou seu relacionamento com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a atual UERJ. E, de fato, Vossa Excelência é professor aposentado, titular da cadeira de Ciência Política da antiga Universidade do Estado da Guanabara. De que forma a carreira de magistrado influenciou a carreira de professor? Ou foi ao contrário? É o seguinte, eu fui primeiro professor, depois que eu fui magistrado. Mas acho que elas são tão próximas que é muito difícil dizer que uma influi na outra. Tudo vem do magíster, mas de maneira que a proximidade entre ambas é evidente. É claro que eu, quando era professor, eu advogava. E até que muito influenciado por várias pessoas, inclusive, principalmente por minha mulher, que queria que eu ficasse numa posição mais estável. Até que eu fui animado a fazer esse concurso. Eu achava que era uma temeridade da minha parte entrar, fazer um concurso para magistrado, porque eu já tinha chegado a um topo da carreira do magistério, que uma reprovação num concurso seria uma coisa terrível. Então, mas eu me enchi de coragem, incentivado, inclusive, por ela, por amigos meus que achavam que não, que eu deveria fazer isso, eu fiz e, graças a Deus, tive êxito e segui a carreira, de maneira que eu não posso dizer que uma tenha influenciado a outra. Ambas seguem mais ou menos juntas uma da outra, nem são paralelas, porque eu como juiz eu posso ser um professor e como magistrado eu posso exercer também
uma obra pedagógica, muita assim, afinidade entre as duas carreiras. Como surgiu o convite para presidir o colegiado dirigente do Museu da Justiça? Aí parece que foi o Paulo Paranhos, que já tinha trabalhado comigo durante alguns anos, numa comissão aí que inclusive o desembargador Décio fazia parte, para poder, quando houve a duplicação de varas, para poder fazer a alocação de todas essas varas que foram criadas. Então aí o Paulo, como funcionário, veio trabalhar e eu pude perceber as qualidades dele, que realmente não eram muito conhecidas no tribunal. E eu fui dando a ele aquela possibilidade de projetar, e ele se projetou muito inteligente. E ele então, quando foi feita aquela primeira instrução normativa, e foi pensado na criação do museu, ele propôs ao presidente do Tribunal de Justiça, que era o desembargador Jorge Aurélio, que o primeiro presidente do museu fosse eu. E ele propôs e eu aceitei, porque tudo aquilo que se refere ao tribunal, sempre, embora eu já estivesse nessa ocasião aposentado. A magistratura fluminense da atualidade tem como uma de suas características a presença majoritária de juízes muito jovens. Enquanto coordenador do Conselho de Vitaliciamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o que pensa Vossa Excelência da pouca idade de nossos juízes? Olha, em primeiro lugar, deixa eu falar sobre o próprio Conselho em si. O Conselho em si. Veja você que eu estou atuando nessas funções depois que eu me aposentei. Eu fiquei na escola da magistratura, depois entrou o museu, depois o Conselho de Vitaliciamento. Esse Conselho de Vitaliciamento foi feito para, está previsto, esse Conselho está previsto na Constituição. Está previsto que o tribunal faria da melhor maneira possível o aperfeiçoamento dos juízes. Aqui, por influência principalmente de duas desembargadoras, por o desembargador Marcos Fábio e o desembargador Sérgio Cavalieri, que se imaginou então a criação do Conselho de Vitaliciamento. E uma das coisas que deve ter influenciado consideravelmente na ideia dos dois para fazer esse Conselho de Vitaliciamento foi exatamente esse problema da juvenilização do Poder Judiciário. Um poder que começava muito jovem. Antigamente, o juiz entrava com 35, 36, 38, 39, 40 anos. Eu entrei com 38 anos, 39 anos, portanto já tinha uma experiência, já trazia uma bagagem de advogado, modesta, mas trazia, já conhecia bem a vida do advogado. E esses novos juízes, que em geral nós estamos pensando muito naqueles que se formaram pela escola da magistratura, eles prescindiam dessa experiência que só o tempo dá para todos aqueles que querem exercer qualquer profissão. Então, para ser magistrado, sempre se exigiu que tivesse 5 anos de exercício de advocacia, e eles foram abrandando aquilo, principalmente para poder dar margem a que o indivíduo saísse da escola da magistratura e pudesse logo tomar parte na magistratura. Acontece que esse pessoal jovem
é um pessoal muito preparado juridicamente. Eu estou lá no Conselho de Vitaliciamento desde 1997, 8 anos, e eu posso perceber como são pessoas que trazem uma bagagem de conhecimentos de direito muito bom, muito boa. Realmente são pessoas preparadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente, em muitos casos, que falta a eles experiência, principalmente os casos assim mais sérios. Antigamente a gente era julgado às feras. Entrava na magistratura, pegava logo um trabalho sem esse espírito preparatório. Hoje não. Hoje a coisa não é assim. O indivíduo, ele faz o concurso, de acordo com o que determina a Constituição, e ele passa 4 meses na escola da magistratura, trabalhando, já começando a trabalhar, e ao mesmo tempo recebendo formado uma grade curricular daqueles assuntos mais importantes e que o juiz está mais chamado, principalmente na parte institucional. E eles então vão adquirindo aquele gabarito necessário para poder assumir essa posição de gente jovem, que às vezes vocês não querem acreditar neles, porque eles são tão jovens assim, mas são pessoas muito preparadas. E a nossa função era exatamente essa: ajudá-los, acompanhá-los, assisti-los, aconselhar e, ao mesmo tempo, procurar corrigir os eventuais erros. É isso que nós fazemos. Só um momento, vou fazer uma interrupção só para trocar a fita. O senhor quer uma água? Não, não tem problema. O senhor para sem tomar água? Esse tempo, não. Eu não consigo fazer esse tempo todo. Bom, se vier água não faz mal, não. Fala para não trazer muito gelado, misturar, deixa eu mandar. Tá. Eu já estou já chegando ao final da entrevista. O senhor tem alguma pergunta que acha Sobre o interessante? museu. Estou falando sobre o museu. Tá. Deixa eu só passar. Aqui. Doutor Passos, o que pensa Vossa Excelência do Museu da Justiça? Veja, eu quando me aposentei, eu comecei a exercer pelo menos uma tríplice função. Foram as atividades que eu tive depois da minha aposentadoria. A primeira foi exatamente a Escola da Magistratura. A segunda, o Museu, e a terceira, o Conselho de Vitaliciamento. O Museu da Justiça, como vocês sabem, tem sofrido vários percalços através dos tempos. Na verdade, nós estamos conseguindo aqui fazer ressurgir o passado. A nossa função essencial, básica, é no sentido de resgatar aquele passado que, infelizmente, estava abandonado, esquecido e até deteriorado pela ação do tempo. Eu tenho a impressão que nós estamos fazendo um trabalho benemérito nesse sentido, porque a nossa função essencial, a gente tem esse nome pomposo de museu, mas a verdade, o que nós somos, na efetividade, é um centro de memórias. Nós procuramos ser um centro de memória, tanto que aqui nós temos várias atividades, inclusive essa que hoje eu estou aqui cumprindo. Esse recolhimento que vocês estão fazendo da memória oral é uma coisa muito importante não para o presente, mas para o futuro. Muito embora o presente,
muitos que estão falando aqui têm um passado já, alguns um pouco longínquo, como é o meu caso. Já estou com 85 anos de idade, fiquei muito tempo, eu vivo nessa casa aqui, desde 1946, de maneira que eu tenho muito tempo já de conhecer, muita coisa passou diante dos meus olhos e eu posso trazer. Agora, principalmente, o que nós podemos fazer é o seguinte, é ver coisas que estavam completamente esquecidas, abandonadas, estão surgindo e estão aparecendo agora. Mas o museu tinha que ter uma espécie de uma relação com a sociedade de forma tal que a sociedade pudesse também participar e tomar conhecimento dessas coisas do passado. Daí o motivo pelo qual nós estamos fazendo vários eventos aí, várias seminários e várias exposições, exatamente para poder reviver esse passado e que não fique esquecido. Aqui nós já fizemos mais de 100 depoimentos orais. O futuro vai dizer da importância de tudo isso. Que por exemplo, a dificuldade que nós estamos encontrando agora para encontrar elementos a respeito do desembargador Vieira Braga. Se no começo nós tivéssemos feito isso, se na época tivesse feito isso, nós não estaríamos encontrando essa dificuldade hoje. E, no entanto, aqueles que viveram o tempo do desembargador Vieira Braga sabem da importância que esse homem teve aqui na vida do tribunal e mais na própria vida jurídica do país. Porque ele, por exemplo, ele foi um dos autores do atual Código Penal, o Código de 1940. E Nelson Hungria, que é a figura mais importante da comissão que fez o Código Civil, ele dizia que esse código muito devia ao espírito ponderado e ao equilíbrio desse notável jurista que foi Vieira Braga. No entanto, vamos procurar coisas dele, a gente não encontra. E ele era um homem que exercia uma influência muito grande nas decisões do tribunal. A palavra dele era uma palavra ouvida com o maior respeito pelos seus conhecimentos. Foi vendo essas coisas assim, que nós criamos esse departamento de memória oral e estamos procurando digitalizar todos aqueles processos do passado para que no futuro tenha aí, não estejamos com problemas aí de fazer restauração de processo, nem coisa nenhuma, que é tarefa que estamos fazendo agora. O que eu posso dizer é o seguinte, é que o museu, com todas as suas dificuldades, está procurando cumprir o seu papel. As nossas dificuldades sempre foram de localização. Não tínhamos sala adequada. No começo misturado com arquivo. Aquilo lá era uma casa velha, que acabou até caindo lá, o telhado. Depois, nós tivemos algumas salas aqui que eram nos dadas e logo em seguida nos eram pedidas. Até que nós nos fixamos aqui no terceiro andar, ampliamos e mesmo assim tivemos uma parte dela amputada para poder ceder para a biblioteca da Emerge, fazer daqui a sua sala de leitura. Em todo caso, hoje estamos aqui localizados. Não sabemos o que vai acontecer no futuro. Parece que, diante das obras que vão ser realizadas aqui, nós vamos passar
lá para a antigo TRE, mas com a perspectiva de voltar novamente para aqui, porque realmente aqui deve ser a sede do museu, nesse Tribunal de Justiça, nesse prédio do Tribunal de Justiça, onde os fatos mais importantes do passado histórico ocorreram, é, sem dúvida nenhuma, o receptáculo adequado para conter o museu. Excelência, me foi passado aqui um questionamento da historiadora Regina Célia, ainda acerca da fusão. Não sei se cabe agora nós voltarmos a esse ponto, mas nós gostaríamos de saber, de realçar, qual foi a reação do judiciário nos momentos após a fusão. Sabemos que, aliás, como o senhor mesmo mencionou, que foi um ato feito sem consulta, passando por cima dos próprios interesses do judiciário, mas como o senhor vê a reação do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, a essa fusão? Temos em mente que alguns membros foram colocados em disponibilidade, houve todo um problema salarial envolvendo os magistrados. Como foi a reação do Judiciário? Isso vem naquilo que eu falei, é que o Judiciário não foi consultado. Pegou uma situação de fato e teve que resolver essa situação de fato. Então houve aquilo que nós sabemos, aquele clima de incompreensão. Mas afinal de contas todos são juízes, são magistrados, e tinha que colocar essas diferenças de lado para fazer uma obra que a sociedade nos encarregou. A sociedade que está pouco se interessando, que esse tribunal tenha sido criado por fusão ou não, desde que existe o tribunal, desde que ele se transformou em lei. E ele foi, portanto, teve uma criação legal, só cabia ao tribunal fazer o juiz fazer o que eles fizeram, procurar se compor e se organizar e fazer do tribunal um tribunal que realmente pudesse corresponder à expectativa daquilo que se espera da cultura do Rio de Janeiro. Bom, Excelência, finalmente, encerrando nossa entrevista, gostaríamos que narrasse algum episódio ou episódios que tenham sido particularmente marcantes em sua carreira de magistrado. Eu sinceramente, eu não... Assim, de chofre, eu não posso dizer quais foram. Eu sempre procurei exercer a minha função com muita tranquilidade de espírito, de maneira que procurava ter como conduta essa maneira de interpretar os fatos. Todos são fatos importantes. Todos querem a mesma coisa, justiça. Vem procurar outra. Então, tanto fácil se era uma causa importante pelas pessoas que tomavam parte nela, como pessoas menos importantes, mas também vinham em busca da justiça. A minha função, eu procurei sempre exercer a minha função dentro desse equilíbrio, de ver em todos aqueles que ocorriam aqui ao tribunal o desejo de obter aquilo que todos pretendem, que é a justiça. Mas é que não tem assim fatos marcantes, foram fatos marcantes pela própria história. Por exemplo, a própria fusão. Foi um fato que ninguém esperava. Eu posso até dizer mais, no meu caso particular. Eu fiz concurso, foi para ser juiz do Distrito Federal, porque aqui o Rio de Janeiro era a capital federal. De maneira que quando eu comecei o concurso, isso aqui era a capital federal, foi em 58 que nós começamos o concurso. E, no entanto, eu só fui ser nomeado juiz depois da fusão, porque o concurso demorava muito, de maneira que só fomos nomeados exatamente depois que já tinha sido feito
Criado o Estado da a Guanabara. criação do Estado da Guanabara. E as novas cédulas eleitorais? Eu sei que o senhor teve uma participação direta na implementação. Uma participação muito grande no recadastramento. No recadastramento. Porque, na verdade, isso que havia aqui não podia funcionar. Morto, voltando a votar, títulos falsificados, títulos de duplicidade, sem fazer, porque não havia um controle disso. Por isso que eu sempre assinalo como uma das figuras mais importantes da Justiça Eleitoral do ministro Neto da Silveira, porque ele é quem fez o recadastramento. No entanto, hoje a Justiça Eleitoral conseguiu vencer um dos seus calcanhares de Aquiles, ou o seu calcanhar de Aquiles, que é a matéria da apuração. Os mapismos famosos, que é coisa que a Justiça tinha dificuldade no controle. Só a força moral do juiz é que impediu que houvesse coisas piores. Hoje, com a máquina eletrônica e do voto eletrônico, a coisa se transformou muito e hoje isso é um modelo para o resto do mundo. Agora o presidente do Tribunal Superior Eleitoral está querendo mudar o título, acrescentando o título vários outros elementos que o atual não contém, inclusive o retrato. De maneira que eu posso dizer que esse aperfeiçoamento da justiça eleitoral é muito bom. E digo uma coisa, a justiça eleitoral tem sido tão boa em toda a vida do país que até hoje vocês notam os capítulos da Constituição muita mudança, menos no que se refere à justiça eleitoral. Que as Constituições vão se sucedendo desde a Constituição de 34 e vai se mantendo aquela organização dada na primeira Constituição. Bom, Excelência, deixamos nossos microfones abertos para as suas ponderações finais, se eu desejar falar. Bom, estou deixando aqui uma espécie de testemunho daquilo que eu vivi, aquilo que eu pude ver, aquilo que eu pude escutar, daquilo que eu pude sentir. É claro que eu não pretendo que ele tenha sido completo, porque inclusive está sendo feito aqui de uma forma, assim como vocês estão vendo, muito espontânea, sem perguntas preparadas, todas vindo assim naturalmente e provocando, por sua vez, respostas também de acordo com esse clima que foi traçado. Mas eu que vivi muitos anos aqui no Judiciário, eu ainda acho que é um poder, com todos os seus defeitos, melhor do que os outros poderes. Da experiência que eu tenho, inclusive do contato com outros poderes, eu pude perceber a superioridade dos componentes da magistratura do Rio de Janeiro. E até hoje, eu não tenho motivos para me arrepender de ter me feito juiz, de ter ingressado na carreira da magistratura. E eu me sinto tão integrado à vida do Poder Judiciário, que mesmo quando cessou a minha atividade de magistrado ativa, que foi em
1989, até os dias de hoje, eu continuo preso aqui ao Poder Judiciário e procurando, de certa maneira, também retribuir tudo aquilo que ele me ofereceu na vida, para que eu pudesse me projetar em alguma coisa e tivesse a oportunidade de servir à sociedade. O Poder Judiciário, para mim, constituiu, sem dúvida nenhuma, um galardão muito acima do meu merecimento. Mas, de qualquer forma, já que eu fui juiz, eu procurei, na medida do possível, honrar aquela toga que eu envergava e procurar fazê-la respeitada, respeitando-a através da minha conduta, e por isso mesmo, eu hoje, o que eu faço ainda é um agradecimento desse passado que me foi dado, que me foi oferecido pela magistratura. Muito obrigado.